Oi, gente linda, tudo bem? Tudo jóia? Tomara, né? Vamos lá para a nossa aula de história, tá bom? Olha só que legal. Eu recebi do nosso amigão Miguel Fortes, que ele fez a lição de casa número 1, né? Que era para pesquisar sobre alguma tribo indígena. Olha que graça, gente. Ficou bem legal. Ele pesquisou sobre a tribo Tupi-Guarani. Ficou super legal essa letrinha muito fofa, hein, Miguel Fortes? Parabéns, viu? Adorei sua lição. Bem legal. Ele até pesquisou aqui que existem algumas palavras, né, na língua portuguesa, mas que são de origem dessa tribo, ó, como a palavra açaí, tapioca. Existem muitas palavras que nós usamos, né, na nossa língua, mas que elas têm origem indígena. Vocês poderiam pesquisar aí, vocês iam gostar, tá? Gostei bastante, viu, da sua pesquisa. Parabéns, viu, Miguel? Letrinha muito, muito fofinha, viu? Então vamos lá, gente. Na página 154, vamos responder algumas questões sobre o texto que nós lemos na aula anterior, tá? Então, é aquilo que a Pro sempre fala. As questões estão aí, vocês podem responder de forma pessoal e eu sempre deixo aqui alguma sugestão, tá bom? Você aprendeu que no Brasil, por volta do ano de 1500, viviam muitos grupos indígenas. O que você acha que aconteceu para que diminuísse tanto o número deles no nosso território? Então, a minha sugestão é essa: ó, os colonizadores, né, quando os portugueses chegaram aqui, ao dominarem as terras brasileiras, eles enfrentaram a resistência indígena. Os índios não gostaram de ver aquilo, né? Eles começaram a querer lutar contra essa situação de estar vindo pessoas para cá, pegando as terras deles, né? Tirando a árvore daqui, o pau-brasil, levando as nossas riquezas minerais lá para fora. Então, eles não estavam gostando nada disso, eles começaram a resistir. E, em consequência dessa resistência, muitos índios acabaram morrendo, morrendo e até perdendo suas terras, tá? Então, foi isso que aconteceu para que diminuísse tanto o número de índios no nosso território. Eram, como eu já falei na outra aula, né? Eram por volta de 5 milhões de índios. Agora tem no máximo 900 mil, ou eu acho até menos. Exercício 2. Observe novamente o mapa que mostra as terras indígenas no Brasil. No Brasil atual, né? Nesse que nós vivemos agora, com todas essas delimitações, né? Onde fica cada estado. Localize o estado em que você vive e verifique se nele há terras indígenas. Então, nós vivemos aqui, ó, em São Paulo, tá? Então, o que que você vê? O que que você está vendo aqui? Em verde, são as terras indígenas. Olha que pouquinho, né? Onde mais tem é aqui na região norte. Agora, aqui, ó, tem pouquíssimas, né? Terras indígenas. Então, a gente põe aí a nossa flechinha para indicar o estado onde nós moramos. E se tiver algum espacinho ali, pode escrever que sim, nós verificamos que tem algumas terras indígenas, mas são pouquíssimas, tá? Você conheceu diversos aspectos da cultura dos povos indígenas. Escolha um desses, né, entre todos esses aspectos, que tenha nos influenciado em nosso jeito de ser. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem, tá? Vocês podem fazer
através de desenho, através de desenho e pintura, através de escrita, ou o ideal, né? Que seria o desenho e a escrita, tá? Então, por exemplo, um costume indígena, pintura do corpo. Eles gostam muito de pintar o corpo, né? Cada pintura dessa tem uma simbologia, né? Significa alguma coisa, tá? E aqui, no nosso costume, o que a gente foi aos poucos incorporando, né? Nos nossos costumes? A tatuagem no corpo. Tem gente que gosta muito, tem gente que gosta e tem gente que não gosta de jeito nenhum, tá? Então, para essas pessoas que gostam, olha só, né? Como lembra, né? A tradição indígena. E quem faz tatuagem no corpo, cada tatuagem também tem um significado para a pessoa, tá? Então, quem quiser pode registrar dessa forma, né? Pintura do corpo e tatuagem. Trouxe outro exemplo. Costume indígena, a preparação da tapioca, que eles também chamam de beiju. Então, eles colhem a mandioca, né? Eles cortam, tiram a casca, eles vão pegar uma parte da mandioca, que é a fécula da mandioca, e eles fazem o beiju, que é a tapioca. E a gente incorporou, né? Muita gente gosta de comer tapioca no café da manhã, ou até em outras refeições também. Tem gente que faz a tapioca doce, tem gente que faz tapioca salgada, tá? Então, olha como ela já foi incorporada também nos nossos costumes. Então, aqui é um outro exemplo, né, que eu quis dar. Aqui, costume indígena. Os índios dormem em redes, né? Olha que legal. Se a gente for num hotel fazenda, hoje em dia também vai ter rede para ficar deitada, admirando a paisagem. Então, olha como a gente incorporou também esse costume que era indígena, né? A gente foi incorporando nos nossos costumes em algumas situações. Tem gente que gosta de ter rede em casa também, no quintal, ou na varanda, né? Tem gente que coloca. Então, aqui é um outro exemplo. Mais um, ó. Um índio pescando e que também veio para o nosso costume. Tem muito homem, né? E até mulher também. Tem muita gente que gosta de pescar, tá? Também foi incorporado. E aí vocês escolham, então, ou algum desses, ou outros que vocês quiserem, né? Que seja um costume indígena e que a gente também tenha incorporado, né? Esse costume das nossas tradições também, tá? Na página 155, em seu relato sobre as crianças, a autora Araci Lopes diz: a vida das crianças acontece num cenário de verdade e não de mentirinha. O que a autora quis dizer? Então, tudo isso está relacionado com o texto que nós lemos na aula anterior, tá, gente? Eu acho que vocês deveriam até voltar um pouquinho à leitura. É bem legal para vocês se recordarem, tá? Então, o que ela quis dizer? Que as crianças, a vida das crianças indígenas é uma vida de verdade, não é uma vida de mentirinha, não. A autora quis dizer que as crianças indígenas realizam as tarefas domésticas de verdade, que não fingem cuidar da casa ou dos afazeres. Elas realmente cuidam e auxiliam as mães, as avós, as tias, tá? E ainda assim, é claro que elas têm um momento delas, elas vão para a escola também, né? Tem escola indígena ali, elas brincam, elas distribuem as horas do dia fazendo várias coisas, tá? Essa forma de ajudar os mais velhos é assim que eles vão aprendendo as tradições, né, do povo deles. E aí eles vão crescendo e eles vão levar isso adiante, essas tradições adiante. Por isso que as tradições não morrem, né?
porque os mais velhos vão ensinando os mais novos, né? Os costumes, as tradições, então vai passando de geração em geração. Se a criança não exercitar, não colocar a mão na massa, ela não vai aprender só olhando, não dá para aprender só olhando, então ela tem que fazer, tá? Você ficou sabendo que nas aldeias são estabelecidas tarefas para homens, mulheres e crianças. Pinte os quadros abaixo de acordo com essa organização. Então, a Pro vai dar um tempinho, né, para vocês pensarem um pouquinho aí. Onde vocês encontrarem escrito atividade de homens, vocês vão pintar o quadradinho de vermelho. Onde vocês estiverem vendo atividades de mulheres, vai ser de amarelo, e atividades de crianças de verde. Quem quiser pode ir pensando, né? E aí, para ter certeza, se quiser esperar a correção, tá bom? Então, caçar e pescar, brincar no rio, ouvir histórias dos mais velhos, plantar e colher frutos, cuidados com a cozinha, cuidar dos filhos, construir as ocas e fazer artesanato. Tudo isso está nos textos das páginas anteriores, tá, gente? Então, pausa um pouquinho o vídeo e dá uma pensadinha aí. Daqui a pouquinho a gente corrige. Vamos lá. Pronto? Então, vamos ver. Vou começar aqui, ó, com essa cor vermelha. De todas essas aqui, quais são as atividades dos homens? Caçar e pescar e construir as ocas. Essas são as atividades dos homens. Deixa eu ver quais são as atividades das mulheres. Ah, aqui está aparecendo primeiro das crianças. Brincar no rio e ouvir histórias dos mais velhos, aqui das crianças, tá? E agora sim das mulheres. Plantar e colher frutos, cuidados com a cozinha, cuidar dos filhos, fazer artesanato. Olha como nas tribos indígenas e também na nossa tribo, né, gente? Como as mulheres trabalham mais, né, gente? Sempre com mais atividades. Na nossa tribo é brincadeira, né? Mas aqui na nossa sociedade também é assim. Então, pintem com bastante capricho, tá bom? E releiam tudo aí para vocês irem guardando na memória, tá joia? E em nosso dia a dia, é possível identificar tarefas específicas para homens, mulheres e crianças? Dê exemplos. Não. Hoje em dia, não tem assim tarefa específica. Ah, homem só pode fazer isso, mulher só pode fazer isso. Não. Hoje em dia, todas as tarefas podem ser feitas por homens e mulheres. Mas as crianças, até completarem 14 anos, elas estão proibidas de trabalhar. A não ser que elas podem fazer o quê? Elas podem colaborar, né? Fazer pequenas colaborações em casa e na escola. Podemos citar alguns exemplos de atividades realizadas por homens e mulheres. Professores, médicos, astronautas, nossa, e tantas outras coisas, né, gente? Hoje em dia, tudo. Pedreiro, tem pedreiro homem, pedreira mulher, é motorista de Uber, motorista de ônibus, motorista de caminhão. Tudo que vocês imaginarem tem tanto homem como mulher trabalhando. Aqui eu coloquei um exemplo, ó, de astronautas, como tem astronautas homens, né? E astronautas mulheres também, tá? Ó, o nosso aqui, astronauta brasileiro, né, gente? Então, é isso. Leiam direitinho, vejam se vocês querem essa sugestão ou se vocês querem colocar do jeitinho de vocês, tá? Só que não pode ter erro na escrita, tá? Não pode ter erro ortográfico.
Saiba mais. Você já sabe que muitos grupos indígenas viviam no nosso país e muitos deles ainda estão presentes mantendo seus costumes. Conheça um pouco da cultura do povo Tupi-Guarani. Ai, que legal! Que foi o que o Miguel Fortes escreveu um pouquinho, né, sobre essa tribo aí. Parece que ele estava adivinhando. Olha aqui, Tupi-Guarani. Atualmente, podemos encontrar os tupis-guaranis em Mato Grosso, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São povos coletores de frutas, são agricultores, pescadores, caçadores e, apesar de manterem contato com a sociedade brasileira, defendem suas tradições, sendo que o líder, né, das aldeias ensina a todos os membros da tribo o que aprendeu com seus antepassados. Tá vendo? Estão passando, né, os ensinamentos de geração em geração, para que a cultura deles não morra, né? Vivem em aldeias pequenas, protegidas por cercas de troncos de árvores, e as casas são construídas em círculos, voltadas para o pátio central. A gente já viu esse tipo de distribuição de ocas, né? As redes para dormir são muito usadas nas casas. Há um chefe que organiza a aldeia e também um pajé. Hoje, entre alguns guaranis, existe uma cartilha para a alfabetização das crianças em Guarani, um livro de história contado do ponto de vista desta etnia. Então, é um livro de história feito por um índio, né, gente? Para contar a história deles, da forma que eles veem, né, a história. As crianças chamadas de curumins são muito importantes para o povo tupi. Elas aprendem desde cedo a respeitar os mais velhos e as tradições do seu povo. Os mais velhos ensinam as crianças a cantar e lhe explicam qual a importância e o significado dos cânticos para a sua cultura. O cântico das crianças está presente no dia a dia da aldeia. Procure conhecer algumas de suas músicas, você vai gostar. Legal, né, gente? Eu trouxe aqui para vocês uma música em que tem a participação de crianças, tá? Pelo que eu entendi, é uma homenagem que eles fazem ao sol. Eles sempre homenageiam o sol, a lua, tudo que tem na natureza, tá bom? Então, eu vou deixar vocês curtirem um pouquinho, vamos apreciar um pouquinho a cultura, né, gente? A cultura indígena, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto.
Bueno, acá estamos en la comunidad de Iriapú. El nombre del grupo, el coro, se sale el grupo llamando un mini. Es parte del sol, llamando un mini, parte de los rituales del sol. Maribel, Analia, Para, Lulina, Ara, Liliana, Para, Celi, Turuchu, Ingo, Coral, Antonio, Caray, Adriana, Para, Wilson, Guaray. Legal, né, gente? Nossa, tão lindo ver. Por que será que esse povo é tão sofrido, né? Gostei bastante desse vídeo aí, quis mostrar para vocês, tá vendo? Graça, né? Um coro de crianças cantando. Lembrou até o coral da Pro Giovana, coisa mais linda também, né? Ai, ai, dá até um apertinho no coração. Saber que esse povo é tão desvalorizado, né? Que eram os primeiros habitantes dessas terras e hoje em dia são tão maltratados, né? Então, vamos lá. Cada povo indígena tem sua crença, mitos e lendas, todos ligados à natureza e seus poderes sobrenaturais. Observe abaixo alguns deuses tupis guaranis. Então, eles valorizam muito esses deuses, né? Guaraci, é o deus do sol, é o guardião do dia. Tupã, é o espírito do trovão, criador do céu, da terra, dos mares, florestas e animais. É o deus criador. Jaci é a deusa da lua, guardiã da noite. Bem bonita essa cultura deles, né? Que eles acreditam muito em lendas, né? Tudo eles explicam a criação, o surgimento, os poderes sobrenaturais, tudo eles representam através de lendas. Eles também têm os deuses deles. Além desses, existem vários mitos e lendas indígenas, alguns dos quais você já deve ter conhecido por meio de histórias. Nós já conhecemos mesmo a lenda da Iara, rainha das águas, metade mulher, metade sereia, guardiã dos rios. Ela toma conta dos rios. Curupira, guardião das florestas. Ele usa seus poderes mágicos contra aqueles que não respeitam a floresta e os seres que nela habitam. E tem muito mais. Tem o Boto, o Irapuru, Caiapós e muitos outros. Procure conhecê-los. Então, quando vocês tiverem um tempinho, vocês podem pesquisar, né? Todas essas lendas. Nós já conhecemos algumas no nosso caderno, né? É bom saber. Existe esse livro aqui, ó. No livro A Floresta Canta, as autoras Magna Pucci e Berenice de Almeida, após uma expedição
por várias tribos indígenas, reuniram várias cantigas, instrumentos e sons de diferentes etnias indígenas. A acabou de mostrar uma aí para vocês, né? Uma cantiga. Abaixo conheceremos uma dessas canções chamada Yamandu. Lá também tem, né? A Yamandu, onde a gente acabou de ver. Um canto reza para reverendar o sol do povo Guarani. Você encontrará a letra e a melodia no livro indicado. Então tá, não é igualzinha àquela que eu coloquei, mas também, tá vendo? Para reverenciar o sol. Yamandu, Yogeru, Yanderu, Seconde, Omané, Yandeshi, Seconde, Yandere, Omané. A tradução é: o sol nasce com seus raios e sua sabedoria. Nosso Pai Supremo olha para nós, nossa Mãe Suprema olha para nós, tá? Yamandu, então, é para reverenciar o sol. E lá naquela que eu passei também. Era para reverenciar o sol. Legal, né, gente? Agora é com você. Você aprendeu que a pintura corporal é um costume muito significativo para as diversas tribos indígenas. Pesquise exemplos de pintura corporal indígena e colhe abaixo o que encontrou. Quem falar assim, Pro, não tenho como imprimir e colar. Então, você pode pesquisar e desenhar, tá bom? E não pode deixar a lição sem fazer, tá? Coloquei aqui alguns exemplos de pintura, né, corporal indígena. Olha que legal, gente. Cada um desses símbolos aí para eles tem um significado, tá? No espaço a seguir, crie uma pintura corporal e dê um significado para ela. Então, agora vocês é que vão criar uma pintura. Coloquei até um exemplo aqui de pintura corporal. E vocês vão dar um significado para esses traçados, tá? Eu coloquei aqui um exemplo. Olha que legal, pintura para homens ou mulheres, celebração da chegada do 10º filho. Olha quais são os traçados, né? Tipo de grafismo indígena. Aqui, pintura para o rosto ou corpo para quem tem 2 filhos. Tá vendo como cada traçado tem um significado para eles? Não é assim pintar qualquer coisa. Pintura para as pernas, festa onde todos podem dançar. Pintura para as pernas, festa onde todos dançam, né? Aqui tem outras, ó. Esse tipo de pintura é para um peixe uari grande. Esse tipo de pintura é para o peixe pacuzinho. Esse daqui, caminho de cobra. Esse daqui, peixe cuari grande separado. Aqui, dente de serpente. Aqui também o peixe cuari grande. Dente de jacaré. Rastro de caramujo. Espinha de peixe. Caminho da saúva caçadeira. Tá vendo, gente? Quantos traçados, né? Isso daí são exemplos de grafismos indígenas, tá? Vocês já devem até ter aprendido alguma coisa desse tipo aí nas aulas de artes. Então, vocês podem usar ou esses exemplos, ou vocês podem criar o próprio grafismo de vocês, né? Indígena, e ele tem que ter um significado, tá bom? Vocês podem até escrever aqui o significado, aqui embaixo, tá? Podem fazer um homem, pode fazer uma mulher, podem fazer os dois, vocês que vão escolher aí, tá bom? Curiosidade. Em nossa sociedade, a pintura corporal, chamada de tatuagem, também se tornou um costume. Para aqueles que se tatuam, as tatuagens, né? Também têm um significado.
tá? A Pro já tinha falado disso. Você sabia que os indígenas enfrentam muitas dificuldades para preservarem suas terras e ainda vivem constantes ameaças? Vamos ler mais sobre isso. Então, tem um texto aqui, ó, ameaça aos povos indígenas. Quando falamos em ameaça aos povos indígenas, estamos nos referindo a vários complicadores que podem acabar com o restante das tribos dos nossos antepassados. São eles. Então, quem está falando isso é na visão de um índio, tá, gente? A exploração de madeira, o que pode fazer com que as terras, né, deles sejam tomadas, com que a cultura deles acabe? A exploração de madeira, ficar indo lá fazer o desmatamento, né? E também a exploração de minérios, criação de gado e plantio em suas terras, né? Quando eles fazem o desmatamento, aproveitam a madeira daquelas árvores, deixam aquele espaço vazio para quê? Para virar pasto, né? Para se criar gado, ou então para se plantar, tá? Ameaça os seus costumes na medida em que passam a usar objetos que não fazem parte de sua cultura. Esses objetos, claro, né, que são levados de alguma forma pelo homem branco, né? As doenças que lhes são transmitidas quando do contato com o homem branco, que podem levar à morte muitos moradores das aldeias. Então, se eles começam a se relacionar muito com o homem branco também está levando, além de um pouco da cultura, né, nossa, para eles, e às vezes não levam a parte boa, né, também levam doenças, né? Por exemplo, a Covid, muitos índios já morreram de Covid, muitos. Então, aí são os complicadores, né, que podem destruir mais ainda, né, a cultura indígena. Leia a seguir algumas manchetes sobre essas ameaças. Povos indígenas isolados estão ameaçados pelos incêndios na Amazônia. Olha que triste, né? Esses incêndios que a gente tem visto aí na TV. É uma questão de vida ou morte. O coronavírus ameaça povos indígenas em todo o mundo. Tá vendo? Agora é com você. Sabendo disso, o que você poderia sugerir aos governantes para garantir ao povo indígena o direito às suas terras e a preservação de sua cultura? Então, vocês vão pensar aí o que vocês poderiam sugerir para os governantes, tá? Essa é uma resposta pessoal. Pessoal, aqui a gente acaba a parte de história. Eu vou incorporar aqui, agora, eu vou dar uma lição de casa de geografia, tá? Então, numa mesma gravação, eu coloquei a aula de história e de geografia. Então, olha aqui, identifique nas fotos os problemas ambientais apresentados. Essa é a lição de casa 1, está na página 245 de geografia. Então, eu vou pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo e identificar. E daqui a pouquinho a gente já corrige, tá bom? A gente já deixa essa lição corrigida. Pode pausar um pouquinho, gente. Vamos lá? Então, aqui, o que a gente está vendo? De tudo que a gente já aprendeu, né, em geografia. A gente está vendo aqui um exemplo, né, uma foto de um problema ambiental, que são as queimadas, tá bom? Aqui, o desmatamento, já falamos bastante também, né? Aqui, uso de agrotóxico na plantação, e que de alguma forma ele vem nos alimentos que nós consumimos, né? E aqui a extração de minério. Lembra que a Pro falou como é que fica o solo, né?
Então, tudo isso aqui, ó, são problemas ambientais, tá? Vocês vão por autocorreção, já podem corrigir. Tudo isso traz danos ao nosso ambiente e, de alguma forma, à vida, né? Aos seres vivos, tanto nós como seres humanos, como os animais, como os vegetais, tá? Aqui. Leia a notícia e responda as questões. Assoreamento ameaça secar água em nascente de rio em Goiás. Cratera se aproxima dia após dia de nascente localizada em Goianópolis. O rio é um dos que caem no sistema João Leite que abastece a capital. O assoreamento nas nascentes de rios em Goiás ameaça o abastecimento de água no estado, segundo a Polícia Civil. Em Goianópolis, a 35 quilômetros da capital, por exemplo, uma cratera se aproxima dia após dia de uma nascente. Segundo o delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, Luciano Carvalho, há 4 anos o proprietário da área vem trabalhando para reverter os danos, mas a situação ainda é preocupante. Lembra, né, que na aula anterior nós falamos sobre assoreamento. Quando tiram, né, a plantação, a vegetação nas margens dos rios, essa região aqui fica sem proteção, né? E aí começa a terra a cair aqui, ó, vai tomando o espaço que deveria ser das águas dos rios. Aqui eu coloquei 2 exemplos de rios saudáveis, né? Porque, olha, aqui nas margens tem bastante vegetação, elas, de alguma forma, elas estão protegendo esses rios, ó. Bastante vegetação nas margens, tá? O que não pode é acontecer isso, ó, tirar a vegetação das margens dos rios. Aqui, qual o problema ambiental apresentado pela notícia? Então, aqui a Pro vai dar a sugestão e vocês também podem fazer do jeitinho de vocês, tá? O problema é o assoreamento nas nascentes de rios lá em Goiás. O que pode acontecer se eles não reverterem, se eles não mudarem essa situação? E por quê? Essa situação, né, essa situação problemática pode prejudicar o abastecimento de água no estado, porque as nascentes podem secar em consequência do assoreamento. Aqui eu coloquei 2 exemplos de rios, ó, em que as margens, tá vendo, ó, tiraram a vegetação das margens. Então, esses rios aqui estão desprotegidos. Tá vendo? Daqui a pouco essa terra pode cair aqui. Isso tudo, viu, gente, faz parte da nossa vida, né? Porque as águas que vêm para a nossa torneira, tudo isso depende de rios, de represas, né? De chuva. Então, precisa ter toda essa harmonia no ambiente que é para a gente continuar sobrevivendo, tá? Então, essa lição é simples, né? A Pro já vai se despedindo, então vocês entenderam, né? Olha um rio saudável aqui também, né? Olha as margens, né? Com bastante vegetação. Olha que coisa linda, né? Uma casinha em cima de uma pedra. Uma cena, né? Uma paisagem bonita. Então, vocês entenderam, né? Nessa mesma aula eu dei a matéria de história, que foi em maior quantidade, e dei uma lição de casa de geografia, tá? Então é isso, gente. Um tchauzinho da Pro, um beijo, se dediquem, tá? E até a nossa próxima aula. Bye, bye, pessoal.